a todos os presentes. Deixa eu ficar em pé, assim vocês me enxergam melhor, né? Eu também me movimento. Dizem que a gente precisa se movimentar para a plateia não dormir, né? Eu também costumo fazer perguntas para a plateia, mas hoje eu vou evitar. Minha esposa me puxa a orelha, fala, não fica fazendo tanta pergunta, as pessoas se incomodam, né? Mas então tá bom. Gente, é com muita alegria que eu venho a Jundiaí, onde eu fui delegado regional tributário da Secretaria da Fazenda, onde trabalhei por 11 anos, dos 32 na Secretaria Estadual da Fazenda, onde nasceu minha netinha, que está com 1 ano, doutora Cláudia. Então, eu quero agradecer o convite da diretoria da Cefim, doutor Sérgio, na pessoa do doutor Sérgio Nalini. É a segunda vez que eu participo desse grande evento da Cefim. O ano passado foi em Santos, onde falamos de um tema semelhante. E eu vou tentar fazer a mesma palestra do ano passado, porém de forma bem mais compacta, e para depois a doutora Cláudia também ter o seu tempo de exposição. Pessoal, antes de iniciarmos o tema, o nosso tema é lançamento fiscal, tá? Requisitos, nulidades e provas. Até para eu perceber assim, qual será o alcance da nossa exposição e o grau de interesse também, eu queria saber aqui, quem dos presentes é auditor tributário, seja municipal, estadual ou federal? Acho que quase metade aqui da nossa plateia. Muito bem. Inclusive o Sérgio. E quem aqui presente é julgador do contencioso tributário, seja administrativo, estadual, federal, municipal? Tem algum julgador? Infelizmente não temos, mas eu espero que ainda assim seja de valia os conceitos que nós vamos expor aqui. Vamos lembrar, os palestrantes que me antecederam já recordaram isso, que nós acabamos de passar por uma grande reforma tributária, né? Que tem opositores e tem defensores. Mas o que eu digo para quem se sentiu incomodado com a reforma? Vamos desse limão fazer uma limonada, né? Eu digo isso para os estados e municípios, porque, em tese, muito da autonomia municipal e estadual ficará afetada, né? É só abrir o jornal, os sites de notícias todos os dias, desde final de dezembro passado, e especialmente após a apresentação do PLP 68, quarta-feira passada. Bem, gente, vamos lembrar aos auditores municipais e estaduais, né? Eu me aposentei há pouco tempo, mas para efeito da palestra, vou me incluir entre eles, né? Nós iremos fiscalizar um tributo que os fiscais da Receita Federal, que estavam naquela mesa há poucos minutos, também irão fiscalizar, né? O que eles vão fiscalizar é o mesmo fato gerador, só que para eles tem a denominação de CBS, e para nós, estados e municípios, tem a denominação de IBS. E não é apenas o lançamento, a fase do contencioso. Aliás, doutora Cláudia, é uma discussão que se coloca agora, né? Será que as procuradorias municipais, estaduais, perderão suas competências para analisar, para julgar processos, os tribunais administrativos, será estaduais e municipais, será que perderão suas competências? De outro lado, vocês que são auditores municipais poderão ser alçados a trabalhar no comitê gestor, nas equipes que serão formadas no comitê gestor. Então, vocês também terão que entender do IBS, tá bom? Mas, iniciando a nossa apresentação, desculpem que ela tem alguma parte teórica, mas essa teoria é para explicar a parte prática que virá ao final, tá bom? Primeiro, vamos diferenciar o seguinte: o que é evento, o que é fato e o que é fato jurídico. Então, vamos começar por um evento. Avenida 9 de Julho, principal avenida de Jundiaí, 2h, um pedestre atravessa para ele no sinal verde, vem um carro em alta velocidade e o colhe, ali ultrapassa o sinal vermelho e provoca um atropelamento, e essa pessoa, infelizmente, vem a morrer, ou pode ter lesões graves, pelo menos. Não há testemunhas. Não havia câmeras. Esse evento do atropelamento não foi registrado. Muito embora
possa ter havido, então, até o homicídio, né, culposo, no caso, né, a morte, ou a lesão corporal, culposa ou dolosa, né, dolo eventual ou não. Né. O certo é, será que isso se transformou em fato? E será que isso se transformou em fato jurídico, de modo a produzir efeitos no mundo jurídico? Penalizar alguém? Responsabilizar alguém? Aí a resposta é depende, né? E aí que entram as teorias jurídicas, que dizem que direito é um evento cultural, e mais que isso, direito passa pela linguagem. Se esse evento do mundo fenomênico social não for transposto em linguagem, e essa linguagem tem que ser uma linguagem apropriada, prevista em lei, e não pode ser por qualquer um, não pode ser pelo sorveteiro da esquina, né, ou pelo balconista do bar, que de repente viu o atropelamento. Não, ele tem que ser feito por um agente competente. E essa competência é dada por norma, tem que ser prevista em lei. Né? Então, algo que acontece no mundo, um terremoto, um maremoto, um sinistro, um atropelamento, um acidente de trânsito e até um fato jurídico tributário, serão tão somente eventos. Por exemplo, uma saída de mercadoria sem nota. É um evento, poderá ter consequências tributárias, mas somente se ele for transposto em linguagem. Podemos passar, por favor, próximo? Quando esse evento do mundo fenomênico, social ou econômico, passa por um relato, e o que é relato, gente? Pode ser uma fotografia, um vídeo, um relato verbal por alguém, uma narrativa, né? Quando se transpõe para uma linguagem, nessas modalidades que eu citei, ele passa a ter uma conotação social, então ele passa a ser um fato social. Então, por exemplo, duas pessoas estavam na varanda de um prédio da Avenida 9 de Julho, em Jundiaí, e viram o acidente. E, de repente, no dia seguinte, é o assunto do prédio, porque um vizinho contou para outro, que contou para outro, que contou para outro. Pergunto a vocês, sem individualizar ninguém, né? Responda quem quiser. Até o momento, isso produziu efeitos jurídicos? Esse relato de vizinhos? Estou vendo pelas cabeças fazendo assim que não, efetivamente não. Porém, se um desses moradores do prédio se deslocar até uma delegacia de polícia ou entrar na internet e fizer um boletim de ocorrências eletrônico, né? Ou for a uma delegacia de polícia, procurar um escrivão e delegado de polícia e testemunhar, aí ele procurou um agente competente, tá? Ou um meio competente, né? Se foi o BO eletrônico, tá? E aí, na delegacia de polícia, especialmente, ele está diante de um agente competente da lei que vai transformar o que era um mero relato social, verbal, em língua portuguesa, ou numa fotografia, ou num vídeo, num fato jurídico, transposto por um instrumento que terá efeitos jurídicos. Que instrumento será esse? Por exemplo, o boletim de ocorrência, que poderá dar, encaminhado ao Ministério Público, poderá dar origem a uma denúncia, poderá desembocar num processo, convocação de testemunhas, um eventual réu e um eventual condenado, aí sim, efeitos jurídicos, tá bom? Para frente, voltou para trás aí. Isso. Não, volta um. Então, evento é um acontecimento do mundo fenomênico, social ou econômico. Fato é aquele evento transposto de uma linguagem, uma narrativa em língua portuguesa, uma imagem. Fato jurídico, agora já é um fato transposto por uma linguagem específica, prevista em lei, e por agente competente, que essa sim produz efeitos jurídicos. Agora eu pergunto para vocês, porque tem aqui auditores fiscais, vocês são agentes competentes para fazer algum tipo de transposição para uma linguagem competente, com efeitos jurídicos? Estou vendo uma moça de vermelho fazendo assim. Como é que se chama esse relato? Agora eu não ouvi. Está muito baixinho, eu não ouvi. Bom, vamos chegar lá.
Então, fato jurídico tributário é o que produz efeitos tributários. Notem que, às vezes, o agente competente pode ser o próprio contribuinte, quando ele emite uma nota fiscal. É um documento fiscal, tem validade, tem efeitos tributários, e não é produzido por agente público. Por quê? Porque, no caso, a lei, a norma, prevê que é um dever do contribuinte emitir documento fiscal, por exemplo, a cada prestação de serviço, ou a cada... Desculpe que a minha garganta está falhando aqui. Ou a cada saída de produtos, de nota de mercadoria, né? Volta um pouquinho. Volta um aqui, por favor. Bom, agora sim. Então, a nota fiscal é uma transposição em linguagem competente por agente competente. O auto de infração, que eu acho que é o que algumas pessoas tentaram me dizer aqui, é uma transposição de um evento para uma linguagem competente, e aí esse agente competente sempre será um agente público. No caso do auto de infração, sempre será um agente público, e não é qualquer agente público. É o auditor fiscal, seja o nome que ele tiver na estrutura, né? Agente fiscal, auditor fiscal, né? Inspetor de tributos, o nome que tiver, mas desde que tenha uma norma que preveja isso. Agora sim, por favor. Então, pessoal, não, pulou, acho que uma aí. Tinha um desenhinho, isso. Então, olha só. Primeiro é preciso que haja uma lei, uma norma, que preveja, de forma abstrata, que fatos que eram primeiramente apenas eventos, serão transformados não apenas em fatos, mas em fatos jurídicos, e se a questão for tributária, em jurídico-tributários. E aí vai startar, vai iniciar uma relação jurídica, onde há um polo ativo, que ele é credor de direito, um polo passivo. Esse vínculo que une dois polos, ativo e passivo, a isso chamamos de relação jurídica. E o objeto? Aí depende, né? Se for um lançamento tributário, o objeto é o próprio tributo. Se for um auto de infração, o objeto é o tributo, ainda acrescido de sanções de penalidades, como multa e juros. Então, um fato social só se transforma em jurídico se existe uma norma que preveja essa possibilidade. E há várias espécies de normas aqui. O nosso tempo não permite, mas esse material ficará à disposição para eles, né, Sérgio? Depois, para quem quiser se aprofundar, mas existem normas estruturais, normas de conduta, norma em sentido amplo ou em sentido estrito, dispositivas ou sancionadoras, gerais ou individuais, abstratas ou concretas. Eu vou detalhar apenas, nos próximos slides, essa última linha aqui, que é que nos interessa de perto. Norma geral e abstrata é a lei, de modo geral. Por exemplo, a lei, quando a gente fala lei, é uma norma, né? Entendam melhor assim, porque pode ser um decreto essa norma. Exemplo, nós temos decreto ou lei estadual que fala que é proibido fumar em ambientes fechados, né? Isso é uma norma. Norma geral. Por que geral? Se aplica a todos, e não a um indivíduo ou a alguns indivíduos apenas. Abstrata. Por quê? Se refere a um evento eventual e futuro, que pode ou não acontecer. Geral e abstrato. Se aplica a todos, se remete ao futuro. Geral e concreta. Tá? Essa é um pouco mais difícil de explicar. Norma geral e concreta é o veículo pelo qual a norma ingressou no mundo jurídico. Exemplo, a lei do ICMS estadual, 6374. Lei 6374/89. O número da lei que foi editada, foi sancionada em determinada data pelo governador do Estado, editada pela Assembleia Legislativa, etc., etc., esse rótulo que introduziu um ordenamento no mundo jurídico, a isso nós chamamos de norma geral e concreta.
Por exemplo, dado que o auditor fiscal é o agente competente para o lançamento fiscal, deve ser que o auditor fiscal tem o poder, e não só o poder, o dever, atividade vinculada, de lavrar a IM. E aí a norma geral e concreta é um AIM, auto de infração em imposição de multa, que tem um determinado número barra determinado ano. É como se fosse um endereço postal. Rua tal, número tal. Tá? Essa é a norma geral e concreta. Vamos seguir. Norma individual e concreta. Essa nos interessa muito de perto a quem for fazer lançamentos tributários e a quem for julgar os lançamentos tributários. Norma individual, porque se aplica a determinado contribuinte ou a determinada pessoa. Então, o destinatário da norma é plenamente identificado ou pode ser identificável, daí ser individual. E note que o individual não precisa ser um só, pode ser 10 pessoas, físicas ou jurídicas. Concreta. Concreto é o contrário de abstrato. Se abstrato se referir ao futuro, concreto se refere ao passado. Que passado? O fato jurídico que já aconteceu, ou seja, o evento, o atropelamento, relatado num boletim de ocorrência, já é um fato pretérito, tá? Que vai produzir efeitos no mundo jurídico, uma condenação de alguém, né? Então, norma individual e concreta. No caso tributário, o auto de infração. Norma individual e abstrata é apenas para a gente não deixar de falar dela, se refere a um indivíduo, né, plenamente identificado ou identificável, porém se refere a um evento que poderá ou não acontecer, por exemplo, um sinistro. Quando você faz um contrato de seguro, um plano de saúde, você está sendo beneficiário, você é identificado ali, por isso individual. Abstrato, você só vai usar o plano de saúde ou o seguro do seu carro se houver um sinistro, um acidente, um problema de saúde. Tá? Vamos seguir. Agora, isso aqui, os auditores tributários têm obrigação de saber, tá, gente? Isso daqui é um modelo concebido por um doutrinador tributário muito famoso, chamado Paulo de Barros Carvalho. Ele concebeu um modelinho teórico que permite a gente entender qualquer tipo de tributo, qualquer um. E não só tributo, qualquer norma jurídica, pode ser comercial, trabalhista, tá? Previdenciária. É a regra matriz de incidência. Tá? Regra matriz de incidência, que poderá, então, se converter numa norma individual e concreta, ela contém duas partes. Uma hipótese, lembra que eu falei da norma geral e abstrata? É isso aí. Uma hipótese prevista abstratamente de algo que poderá ou não acontecer no futuro. É a hipótese. Se acontecer, flechinha deve ser, obrigatoriamente, vai implicar numa consequência. A hipótese, se acontecer no mundo fenomênico, vai se constituir numa consequência, que é instaurar uma relação jurídica de cunho patrimonial. Tá? O critério material é um verbo mais um complemento. É a conduta. O espacial especifica o local onde ocorreu, ou poderá ocorrer. Temporal é o momento da incidência da norma. O pessoal, já indo agora na consequência, se divide em dois critérios. O pessoal, que é o sujeito ativo, credor de direito, sujeito passivo, devedor de uma obrigação. E o critério quantitativo, que no caso o tributário é sempre uma base de cálculo vezes uma alíquota. Tá? Vamos em frente. Isso aqui também os auditores tributários, os julgadores, precisam conhecer bem. É o artigo 142 do Código Tributário Nacional, CTN. 142 deve ser, o CTN deve ser a Bíblia do auditor tributário e do julgador.
E o artigo 142 deve ser aquele salmo preferido que você gosta de ler na Bíblia. Artigo 142, tá? Que a gente já vai ver aqui daqui a pouquinho. Acho que podemos prosseguir. Gozada, que deu um probleminha no... agora sim. Artigo 142, elementos do ato administrativo. Motivo, agente, forma, objeto e finalidade. Motivo é o seguinte, qual é a tarefa do auditor tributário? Tá? Verificar a ocorrência ou não de fatos jurídicos tributários. Quem é o agente? Sempre uma autoridade incumbida que tem essa competência e é definida em lei, em norma. A forma, existe uma maneira, né? Por exemplo, no caso do Estado, emite-se, eu acho que no federal também, não sei o municipal, emite-se uma ordem de fiscalização. Né? Essa ordem de fiscalização tem que ser entregue ao contribuinte, isso numa auditoria. Né? Então, tem uma forma própria. O objeto é quantificar o tributo, identificar que o tributo ocorreu e quantificá-lo. E a finalidade é produzir, então, procedimentos, atos administrativos que consolidarão a existência de um tributo devido ou não. Podemos prosseguir. Agente capaz, já falei. Vamos falar disso aqui. Pessoal, todo lançamento tributário, de cobrança de tributo, eu estou falando de tributo, ainda não estou falando de penalidade. Ele tem por antecedente, por hipótese, um fato sempre lícito. Lícito, tá? Que é um fato gerador de um tributo. Aqui, isso causa um pouco de confusão para quem está iniciando ainda no direito tributário. Pelo seguinte, a renda do bicheiro, né, do traficante de drogas, do contrabandista, essa renda está sujeita a pagar imposto sobre a renda? Notem que a atividade dele não é lícita, né? Jogo do bicho, contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, né, um latrocínio. Essa renda pode ser tributada pelo imposto sobre a renda? Então, isso causa muita confusão. Eu vi muitas cabeças fazendo assim que não pode. E, para espanto de vocês, eu vou dizer que pode. Mas espera aí, Eduardo, você não acabou de falar que tem que ser objeto lícito? Sim. Só que cuidado. O critério material de um tributo é um verbo mais um complemento. Qual é o fato gerador ou critério material do imposto sobre a renda? Auferir renda. Ele está perguntando de onde veio essa renda, doutora Cláudia? Não perguntou de onde veio. Essa renda pode ter vindo do crime, mas auferir renda é um objeto lícito previsto em norma legal. Está lá na Constituição, artigo, salvo engano, 153 ou 154. Tá? Então, auferir renda é objeto lícito. A forma como ele obteve a renda que foi ilícita. Tá? Então, sempre tem um fato lícito ligado ao fato gerador, que é um verbo mais um complemento. A forma tem que estar prevista em lei. A forma do quê? Do lançamento. Né? A finalidade é possibilitar a cobrança do tributo. Né? A motivação é o evento que ocorreu no mundo material, que foi transposto por numa linguagem própria por agente competente em fato jurídico tributário. E atenção para os auditores aqui presentes. Você fez uma minuta de auto de infração, de lançamento tributário, né, o nome que se queira dar. Era que nem hoje, véspera de feriado, amanhã é feriado. Eu não vou disparar agora, não. Depois eu mando esse auto de infração, depois eu postalizo, depois eu mando eletronicamente para o contribuinte. Aí vai para a praia, aí sofre um acidente, ficou um mês no hospital e aquele auto de infração ficou no computador, né, para não dizer na gaveta, né, antigamente, quando era em papel. Esse auto de infração, ele existe no mundo jurídico? Pergunto a vocês.
ficou lá no computador do fiscal, ou na gaveta dele, ou no armário dele. Ele está em coma, coitado, lá no hospital faz um mês. Esse auto de infração existe no mundo jurídico? Não. Quem fez assim acertou. Não existe. Por quê? O que faltou, pessoal? Faltou notificar o destinatário, o contribuinte autuado, o sujeito passivo. Tá? Então, publicidade é um requisito imprescindível do lançamento tributário. Aqui é uma questão mais acadêmica, não interessa muito para o nosso dia a dia, e o dia a dia de vocês, é se lançamento é procedimento ou é ato. O CTN, que é de 1966, né, há muito tempo atrás, 60 anos atrás, entende que é procedimento. A linguagem do CTN fala em procedimento. Os doutrinadores mais modernos entendem que é um ato. Qual a diferença de procedimento e ato? Procedimento é uma sucessão de acontecimentos, né? Inicia a fiscalização, notifica, recebe documento, analisa documento, tal, e ao final o fiscal faz o lançamento, né? Um auto de infração eventualmente. Ato é o resultado do procedimento. Resumindo, é isso, tá? Ato é o resultado do procedimento. Então, entende os modernos doutrinadores que lançamento é ato, tá? E o CTN, ele, nos seus artigos 149, 147 e 150, lançamento como espécie teria lançamento como gênero, né? Gênero geral. Então, por exemplo, mamíferos, gênero mamífero. Espécies, gatos, cachorros, né, morcegos, são as espécies de mamíferos. Cachorro, gênero, espécies, dálmata, bulldog, fox paulistinha, etc. Então, teríamos 3 espécies de lançamento. O de ofício, o misto ou por declaração, e ou por homologação. É uma discussão também um pouco mais acadêmica, talvez interesse mais aos julgadores tributários, aos doutrinadores, mas é bom vocês saberem. O CTN definiu essas 3 hipóteses segundo o grau de participação do contribuinte no lançamento. Quando tudo é feito pelo agente fiscal, pelo auditor fiscal, chama-se a isso lançamento de ofício. Participação do contribuinte foi 0. Vamos para o outro extremo. O contribuinte fez tudo. Lançamento por homologação. Então, por exemplo, eu gosto de pegar o exemplo do ICMS, com o qual eu trabalhei 32 anos. No ICMS, o contribuinte, da saída de uma mercadoria, ele emite a nota, antigamente em papel, hoje eletrônica. Ele mesmo, ou o contador dele, faz a escrituração fiscal digital, que eu vi o colega da Receita Federal falando do SPED aqui, mas é o próprio contribuinte, mesmo que seja por meio do contador. Ele é o responsável por escriturar, ele é responsável por emitir a nota, ele é responsável por apurar o saldo de imposto, credor ou devedor, e ele é o responsável por pagar o tributo, se for saldo devedor. Ou seja, ele faz tudo, 100%. A isso nós chamamos de lançamento por homologação. Por que homologação? Porque o fisco terá o prazo decadencial, ou seja, 5 anos, para examinar a escrita do contribuinte e dizer, está certo, está errado. Se tiver errado, dentro dos 5 anos, ele faz um lançamento e cobra uma diferença eventual com juros e multa. E se o fisco não fizer nada, passarem-se os 5 anos. A gente diz que a escrituração foi homologada tacitamente. E no meio, nós temos o lançamento misto por homologação, ou por declaração, melhor dizendo. O que é? É quando o fisco não pode fazer tudo sozinho, ele depende de uma ação do contribuinte. Querem um exemplo? Vocês não lidam com isso, mas a Receita Federal, sim. É o desembaraço aduaneiro, né? É preciso que haja uma provocação do contribuinte ali, apresentando que ele está fazendo importação, apresenta os documentos da importação, e a Receita Federal examina esses documentos, calcula o tributo e o contribuinte recolhe, e aí conclui-se o desembaraço. Esse é o lançamento misto. Podemos ir em frente? Sérgio, me orienta aí do tempo que eu ainda tenho, tá?
Você vai me falando. Outra questão que é um pouco mais acadêmica, mas tem efeitos práticos importantes. Lançamento tributário, ele tem efeito declaratório ou constitutivo? Qual é a diferença? Bom, é o seguinte, pessoal. Eu vou usar um exemplo do ICMS também. Nota fiscal inidônea ou nota fria. Isso é muito comum na fiscalização do ICMS. Empresas noteiras, ou seja, empresas que são constituídas apenas para emitir nota fiscal e não teve operação alguma, e essas notas serviram para dar crédito de ICMS a quem pagou para ter aquelas notas, né? Supostamente teria comprado produtos, só apenas supostamente. Aí o fisco descobre 3 anos depois. Quando o fisco descobre, o fisco inicia todo um procedimento com direito de defesa, com prazos para defesa, seja o destinatário, seja o suposto emitente, se defenderem dizendo assim, não, teve sim operação, olha aqui, eu paguei por ela, olha aqui o conhecimento de transporte, veio por transportador, eu recebi sim essa mercadoria. Tá? E aí o fisco pode ou não declarar aquelas notas inidôneas. E aí essa declaração, tá, ela tem efeito retroativo, ela volta 3 anos, 5 anos, né? Efeitos ex tunc. Tá? Os contribuintes, quando vão se defender do auto de infração, os destinatários, eles dizem assim, essa declaração de inidoneidade tem mero efeito declaratório, tá? Não pode retroagir. Tá? O que eu digo para vocês é o seguinte, um lançamento fiscal, para efeito de declarar o que o evento aconteceu, o efeito é realmente declaratório. Mas, quando a gente vai falar da obrigação tributária e do crédito tributário resultantes dessa declaração, aí o efeito é constitutivo. Tá? Eu sei que é acadêmico, é um pouco teórico, mas entendam. Isso aqui é importante em relação ao prazo de decadência ou de prescrição, né? Só começa a contar o prazo a partir da data do lançamento, quando passa, então a obrigação tem efeito constitutivo. Então a obrigação não começou na data do evento, a obrigação começou aqui, na data do lançamento. Tá? Vamos em frente. Aqui nós temos um auto de infração hipotético da Prefeitura do Rio de Janeiro. É só para falar de uma diferença também teórica, né, entre o que é enunciação enunciada e o que é enunciado enunciado. O que é a data do fato e data no fato. Atenção. O auto de infração, aqui na sua versão em papel, ele tem um cabeçalho e ele tem um rodapé. No cabeçalho tem o nome da instituição, por exemplo, Prefeitura Municipal, Secretaria de Finanças, endereço da repartição, tá? Nome e endereço do contribuinte autuado, data do auto de infração e nome do auditor fiscal e assinatura. Essas marcas de tempo, pessoa e local, vou repetir, marcas de tempo, pessoa e local, a isso nós chamamos de enunciação enunciada, e a data que comparece aqui, a gente fala de data do fato, ou seja, a data do lançamento. Já o que está no meio aqui, que está cobrando determinado tributo, tá? A letra está muito pequena, a gente não consegue nem ler, mas vamos supor que é uma cobrança de ISS, por uma prestação de serviço ocorrida, e imposto esse que não foi recolhido. Tá bom? Essa parte a gente chama de enunciado enunciado. E atenção, a data do evento da prestação de serviço é a data no fato. Tá? Então, vejam que tem uma diferença entre a data do evento e a data do lançamento. O que vale para efeito de decadência e prescrição? Para efeito de decadência, o direito de lançar é 5 anos da data no fato. Tá? E para prescrição, o direito de cobrar ou anular esse auto de infração
aí você conta da data do lançamento. Bom, uma vez feito o lançamento, já passamos da metade aqui da nossa apresentação, tá? Vamos agora ver algumas possibilidades de erros e vícios que podem culminar na anulação ou na retificação de um lançamento. Alguém aqui já fez um auto de infração que precisou ser corrigido ou que foi anulado? Parece que não, ainda bem, né? Mas saibam que lançamentos, como qualquer auto humano, e os humanos podem falhar, são falíveis, lançamentos podem ser falíveis também, podem conter erros e vícios. A doutrina identifica dois tipos de erro, erros de fato e erros de direito, e dois tipos de vícios, os formais e os materiais. Já vou explicar. Podemos seguir. Vício material é aquele que está ligado à regra matriz de incidência, que vai culminar no conteúdo do lançamento, aquela parte do meio do auto de infração, que é a norma individual e concreta, tá? Então, o vício material, ele está ligado resumindo, ele está ligado às provas que transformaram que era um mero evento num fato jurídico tributário. Já o vício formal é aquele que está ligado ao ato de lançar. Por exemplo, quando você fez o lançamento tributário, você errou o endereço da repartição, você errou, na hora de digitar a data, você errou a data. É qualquer vício pertinente ao próprio ato de lançar. Já o vício material é o vício ligado ao conteúdo do lançamento, à cobrança. Vamos prosseguir. Por aí vocês já mais ou menos podem deduzir que alguns são sanáveis e outros são insanáveis, né? Vão pensando qual que são sanáveis. Erro de direito, por outro lado, é quando você aplica mal a norma, é quando você interpreta erroneamente a legislação. Por exemplo, você aplicou uma alíquota de 8% quando deveria ser 10%. Isso é um erro de direito. É quando, por exemplo, você erra a nomenclatura do Mercosul de uma mercadoria, o NCM, no caso de IPI, no caso de CMS. É quando você não diferencia o que é um serviço de um dentista de um protético, se eventualmente as alíquotas de ISS forem diferentes. Isso é um erro de direito. Erro de fato é um problema de prova, tá? É um equívoco na constituição do fato jurídico. Exemplo, mas é um equívoco. O preço do serviço era 5.000 e você assinalou que era 10.000. Você interpretou mal as provas. Vamos seguir. Acho que já mostramos essa aqui. Então, o que pode anular ou não o auto de infração? É a natureza ou a gravidade do vício ou do erro. Normalmente, os erros de fato, desde que não se constituem em vícios materiais, como falta de provas ou falha na interpretação das provas, erros de fato podem ser corrigidos. Por exemplo, você errou o endereço do sujeito passivo. É quando aquele contribuinte ele dá face para duas ruas, né? Você colocou a rua de cá e era a rua de cá. Você errou a numeração do endereço, tá? A rua mudou de nome, né? São erros de menor relevância e que afetaram a constituição do instrumento de lançamento. Esses erros, em geral, erro de cálculo. Na hora que você foi fazer a planilha Excel, você deixou de somar uma linha, por exemplo, ou somou uma linha em duplicidade. Esses erros, que não se constituem, então, em erros de interpretação da legislação, erros que são, na verdade, de confecção do lançamento, normalmente os órgãos julgadores permitem a retificação do lançamento. Vamos seguir. Já vícios materiais, aqueles ligados à acusação fiscal, ou erros de direito, quando você erra na aplicação da legislação, esses já são considerados erros graves, que normalmente
não permitem a retificação. E aí, qual é o resultado? Você precisa fazer um novo lançamento fiscal, desde que não tenha vencido ainda o prazo de decadência. Tá? Vamos seguir? Atributos do lançamento já é a parte final da nossa apresentação. Tá? Bom, pessoal, o lançamento fiscal ele tem uma presunção de legitimidade. Ou seja, é o que o agente público ele tem uma presunção de boa-fé. Tá? Já o contribuinte ele tem que provar que agiu de boa-fé. Vocês, auditores fiscais, autoridades tributárias, vocês não precisam provar que vocês estão agindo de boa-fé. Tá? Já é uma presunção legal que todo ato de vocês é de boa-fé. E, portanto, o resultado do ato, que é o lançamento, ele tem uma presunção de legitimidade. Isso é diferente de dispensar prova, vamos chegar lá. O tributo contido no lançamento, ou a obrigação do lançamento, por exemplo, de entregar uma declaração, emitir nota fiscal, passa a ser exigível. E ele tem uma imperatividade. É um ato cogente, ele obriga as pessoas, né? Ele não deixa você... não dá faculdade de agir, obriga a agir. Porém, está ali a doutora Cláudia, que não me deixará mentir, né? O lançamento fiscal ele não dispõe de autoexecutoriedade. Se já discutiu o auto de infração, e o contribuinte perdeu essa discussão, ou nem sequer se defendeu, e passou o prazo da defesa, ou já teve uma decisão terminativa a favor do fisco, ainda assim, não pode a Secretaria de Finanças ir constranger a conta bancária do contribuinte, pedir que o banco entregue a ele fisco, o valor do tributo. Isso é uma atribuição dos órgãos judiciários, né? Então, é preciso a atuação das procuradorias municipais, estaduais ou federais, que vão aí iniciar uma execução judicial. E aí sim, com a execução judicial, aí sim o tributo, a obrigação passa a ser executável. Tá? Só que notem, a presunção de legitimidade não dispensa a produção de provas. Nós já vamos ver. A seguir, por favor. Direito é linguagem. Você já deve ter visto filmes de tribunal de júri. Tem o promotor que acusa, tem o advogado que defende, tem o tribunal, tem os jurados ali. E a gente sabe, né, pela história, né, pela ficção e pela realidade, que nem sempre o inocente acaba sendo inocentado, nem sempre o culpado acaba sendo punido. Porque no direito, e isso é da regra do jogo, né? No direito vale a linguagem mais convincente. Daí o dever do promotor de acusar bem. Daí o dever do advogado de saber defender bem o seu cliente. Então, vocês que são lançadores, vocês estão na posição de acusadores. Quando vocês forem fazer um lançamento, certifiquem-se de que o seu auto de infração ou o seu lançamento fiscal de ofício, ele está cercado de provas e ele será mantido nas instâncias de julgamento, seja administrativa, seja judicial. Né? Atenção, é um brocado jurídico também, que o ônus da prova cabe, aliás, que o ônus de provar cabe a quem acusa. Se vocês estão fazendo um lançamento, vocês estão acusando. Portanto, diz a doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé, produzir prova num lançamento não é somente um ônus para o agente público, é também um dever. É um ônus / dever do agente público provar. Vou dar um exemplo prático. Fiscais municipais de IPTU. Né? Por exemplo, as prefeituras usam, imagino eu, né? Levantamentos aerofotogramétricos, né? E verificaram que, no determinado imóvel, houve uma expansão ali de área ocupada. E fazem um lançamento. Aí, na hora do contencioso,
O contribuinte fala, mas espera aí, eu não fiz nenhuma reforma, eu não ampliei minha casa. Não, mas está aqui na foto. E depois, quando se faz a perícia da foto, e com as explicações, verifica-se que ele tinha alugado uma tenda para dar uma festa, e na foto fica aparecendo que ele expandiu a construção. É isso que eu quero dizer com prova. A quem acusa, cabe o ônus de provar. E a quem se defende, o ônus de provar se ele pretendia extinguir, impedir ou modificar a exigência. Vamos seguir? E atributos do lançamento. Vamos lá. Acho que está no fim. Não, volta uma. O processo administrativo, nós estamos, pessoal, num país democrático, tá? Constituição Federal de 1988 instituiu uma república federativa, onde os direitos da pessoa humana são um valor fundamental, mas também a democracia. Mas também está lá no artigo 5º uma série de direitos de todas as pessoas físicas e jurídicas, e um deles é o direito à ampla defesa e ao contencioso. Portanto, o procedimento administrativo tributário, o processo administrativo tributário, não é uma concessão que o Estado dá de graça para os contribuintes. Na verdade, é um direito dos contribuintes poderem se defender. Mas também é uma garantia para o ente tributante de que a lei será corretamente aplicada. Tá? Podemos seguir? E eu acho que esse é o último slide. Avança mais um, só para ver se é o último mesmo. É o último. Então, o último slide, pessoal, está acabando. Um último recado que eu quero dar, especialmente para os julgadores tributários aqui. O momento em que o contribuinte pode apresentar prova. Normalmente, todas as legislações, sem exceção, dizem o seguinte: o fisco deve apresentar todas as provas no momento do lançamento. Isso vocês conhecem bem. No momento do lançamento. Não pode fazer um lançamento e esquecer de juntar provas e depois juntar. Né? Ao fisco não está dada essa possibilidade. Porém, aos contribuintes, as legislações normalmente dizem o momento de apresentação de provas é o momento da defesa, a primeira contestação, que costuma ser 30 dias da notificação. Só que é muito comum que os contribuintes apresentem provas já na fase de recurso, às vezes 1 ano depois, ou até em sustentações orais, às vezes 2 anos depois do lançamento. Qual deve ser a posição dos tribunais administrativos? Eu fiz parte do TIT por 14 anos, e era um assunto que a gente discutia muito, e eu constatei, na prática, mesmo sendo do fisco, o seguinte: 30 dias é um prazo para os contribuintes muito exíguo, conforme o tipo de lançamento. Muito exíguo se ele precisa fazer uma perícia, por exemplo, se ele precisa fazer um laudo. Tá? Muitas vezes ele é notificado, mas fica na mão de um funcionário, aí o proprietário da empresa só vai tomar consciência daquilo, faltando 15 dias. Então, os tribunais administrativos têm sido condescendentes com prazo de apresentação de prova, porém dentro de certos limites. Considerando que o procedimento administrativo é um poder-dever da administração em revisar seus próprios atos para ver se eles são legais, né? Também é um poder-dever da administração verificar a plena ocorrência do fato jurídico tributário. Então, desde que a não apresentação da prova em fase anterior tenha tido um motivo justo, que não é que a apresentação muito tempo depois não é um mero procedimento protelatório do contribuinte, desde que isso fique comprovado, motivos de força maior, motivos de fatos, me fugiu a palavra agora, que ocorreram depois do lançamento, né? Desde que isso seja aprovado, a minha posição pessoal, pelo menos, é que deve-se sim, até em respeito também à moralidade pública, né? Ao dever de verificar a correta ocorrência do fato jurídico tributário, que a gente deveria, então, dentro de certos limites, acolher provas, mesmo fora do prazo da defesa. Com isso, eu agradeço, obrigado pela paciência de vocês em nos ouvir nesse final de dia, tá? E espero que sejam de utilidade esses conceitos para vocês. Obrigado.